Fala, torcedor Cruz Maltino, sejam bem-vindos ao canal. 12 de abril de 2025, sábado de futebol, sábado de Vasco em São Januário. Vasco Sport, um jogo aí decisivo para o professor Fábio Carille, né? Para quem está acompanhando aí, sabe que ele está na Berlinda já há alguns jogos. E esse jogo vai ser um jogo aí crucial para ele, né? A gente esperava que o Vasco pudesse jogar bem contra o último jogo contra o Porto Cabejo, né, na Sul-Americana. O Vasco até apresentou certa melhora, isso é nítido. Infelizmente o placar não pôde ser elástico, porque o goleiro resolveu, né, incorporar o Buffon. É incrível contra o Vasco esses jogos, esses goleiros incorporam o Buffon, que é inexplicável, cara. Foram 3, 4 lances ali do Felipe Coutinho que poderia ter deixado o placar um pouco mais elástico. Mas enfim, agora é um outro capítulo, um outro campeonato, um outro jogo. Mas a pressão continua, né? A pressão no Carille continua. O cargo dele ainda está em jogo, ele sabe disso. É muito ruim um time estar jogando sempre com essa ideia de que a qualquer momento ele pode ficar sem o treinador. Mas também é importante lembrar e pensar que não dá para ficar com um treinador que não está mostrado evolução, né? Apesar da gente ter notado certa evolução no jogo passado, ficou a desejar pela qualidade inferior que o outro time demonstrou em campo, né? Então dava sim para ter deixado um jogo mais leve. É, brigou ali brincou com a hipótese de a qualquer momento aquilo ali poderia dar uma merda, né? Porque 1-0 é um placar muito complicado. E aí quando o time começou a atacar no final do jogo, poucos ataques, isso é válido lembrar, mas futebol tem dessas coisas, né? Ali o Vasco tentou várias vezes, fez apenas 1-0 e no final poderia ter sofrido o empate, que felizmente, né, não aconteceu. O Vasco conseguiu somar os 3 pontos. Mas voltando ao assunto, o Vasco Sport hoje é um jogo importante. A última vez que o Vasco enfrentou o Sport foi naquele fatídico jogo lá, né, que o Raniel faz o gol no final, né, ainda na Série B. Faz o gol no final, provoca a torcida lá e o tempo fecha. Então esse foi o último jogo contra o Sport. Contra o Sport é sempre jogo duro, jogo difícil. O Sport, apesar de não ter somou, né? Acabou somando pontos, somou um ponto contra o São Paulo. Apesar de não ter vencido, vem fazendo bons jogos duros. Perdeu para o Palmeiras, empatou com o São Paulo, mas empatou fora de casa. Sabemos que é difícil empatar com o São Paulo no Morumbi, mas enfim, como eu estava dizendo, o Sport não é um time fraco, não é um time bobo. É preciso entrar atento, né? Os 90 minutos. O Vasco vem a campo sem muitas alterações, é o que já vem jogando. Uma única alteração no momento é o Maurício Lemos, que sofreu uma pancada, né, no último jogo, nas costelas. Então, apesar de não ter sido nada grave, ele vai ser poupado, né, da rodada. O Lucas Freitas entra no lugar dele. O Tietê vai entrar no lugar do Paulinho. Então vai ficar o Verratti no ataque, Nuno Moreira, Felipe Coutinho e Garré fazendo a frente. A dupla de volantes, que é o Tietê e o Hugo Moura. Laterais, Paulo Henrique, Lucas Piton. Lucas Freitas no lugar do Maurício Lemos. João Vitor e Léo Jardim no gol. Essa é a equipe que vai entrar em campo. Sem muitas novidades, né? Dos últimos jogos já foi essa equipe, tirando aquele jogo contra o Corinthians, né? Que entramos aí com 8 reservas. Então é isso, não tem muito segredo. A ideia é que o Vasco jogue bem por estar jogando em casa, mas não só por estar jogando em casa, jogando a favor, jogando com sua torcida, mas também porque precisa o Carille, né, exclusivamente, precisa que o time demonstre uma melhora dentro de campo, porque além dos 3 pontos, seu cargo está em jogo. Então, vamos ver, torcer para que o Vasco melhore, para que o Vasco consiga entrar nos trilhos de fato, né? Consiga ter um trabalho sólido, tanto a equipe quanto a comissão técnica ali trabalhando junto, pensando junto. Porque isso é importante, porque eu penso também que se mandar o Carille embora agora, né?
O Vasco tem jogos importantes aí pela frente. Voltar a Copa do Brasil. Tem o Ceará na próxima rodada. Na sequência já tem o Flamengo. E nesse meio tempo eu não sei se vai ser possível contratar um técnico à altura, sabe? Da forma que o torcedor, que nós gostaríamos que o Vasco tivesse no momento. Então, assim, possa ser que se tá ruim com ele, piore sem ele. Né? Porque aí quem vai ficar à frente do Vasco nesses jogos? Maestro? Felipe? Então, não sei. Talvez, será que vai vir alguém a tempo? Quem vai ser esse alguém? Jorginho, Luxemburgo, como estão dizendo? Porque os nomes que estão sendo cogitados também provavelmente, dificilmente virão, né? Dorival Júnior, Sampaoli, Tite. Cara, sinceramente eu não sei se esses caras viriam no momento, sabe? Mas é isso, rapaziada. O Vasco entra em campo daqui a pouco. Vamos torcer para que o Carille tenha tido essa noção de que o cargo dele está em jogo. Os atletas também demonstraram apoio a ele, então provavelmente vão dar um pouco mais de gás. Então vamos ver se essa mudança vai ocorrer de fato. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa aí nos comentários qual a opinião de vocês sobre toda essa pressão diante do trabalho do Carille, se ele deveria sair ou não, independente do resultado. E vamos torcer para finalizarmos ou começarmos o final de semana com o pé direito, né? Com a vitória do Vascão, que é isso que importa. Fui!